Estamos aqui na Primeira Igreja Batista no Jardim Maria Antônia. Nós estamos fazendo o nosso piloto aqui de podcast. Nós estamos aqui com o pastor Otávio, o pastor Reinaldo e o Patrick, que no futuro vai ser um pastor também, se Deus quiser, logo logo, né, Patrick? E isso daqui, esse trabalho aqui que a gente está fazendo aqui, é para focar na escola bíblica dominical, com os temas que eles vão usar nesses próximos 3 meses, pastor? Os próximos 3 meses, né? Sim, nos próximos 3 meses nós vamos trabalhar esse tema na escola bíblica dominical. Aí no caso vai ser assim, vai ser como? Um grupo vai estar com o pastor, um outro grupo vai estar com o Patrick e outro grupo vai estar com o Otávio? O meu tema vai ser servir, onde eu vou abranger sobre dons espirituais e talentos naturais. Ah tá, mas eu falo assim, mas vai ser um período, um grupo vai estar com o pastor. Sim, no mesmo horário, na IBD, um grupo comigo, uma classe com o Patrick e uma classe com o Otávio. E depois desses 3 meses vai trocar? Isso, a gente faz o rodízio dos alunos. Dos alunos. Aí o grupo que estava com o pastor, ou vai com o Patrick ou vai com o Otávio? Isso. Aí depois mais 3 meses. Então, assim, no total aí, até terminar, ano, né? São 9 meses. Isso. 9 meses. É o currículo anual esse aí, né? A gente está pensando no currículo anual. A quem participa no primeiro trimestre com o pastor, uma ideia. Segundo trimestre comigo, terceiro com o Patrick. E assim vai, no caso aí, vai revezando até a última classe fechar. Aos três grupos terminarem as 3 matérias. Ah, e o pastor vai falar sobre servir. Servir. Patrick? Eu vou falar sobre edificação. Edificar. E o meu vai ser discipulado. Ou discipular. Né? Discipular. Que vai ser abrangendo desde a entrada da pessoa na igreja, a recepção dela, a primeira impressão dela ao chegar na igreja, e até o momento em que ela toma a decisão pelo batismo e começa a ser edificada na sua vida cristã. Ah, tá. E o do seu, Patrick, depois do discipulado, é o edificar? Isso. Eu vou abranger a parte da maturidade cristã. A pessoa ir desenvolvendo a sua vida espiritual. Então, abrangendo a edificação pessoal, mas também no finalzinho a gente vai abordar sobre a edificação da igreja. Como que eu, sendo um cristão, posso edificar a minha igreja? A gente vai trabalhar esses 2 pontos e também todos interligados. Ah, sim. E o pastor vai falar sobre o servir, sobre os dons espirituais e também os talentos naturais de cada um. Mas nesse caso, então, é o seguinte: um desses 3 aqui vai ser a primeira coisa para uma pessoa. Digamos assim, a pessoa está chegando na igreja primeira vez. Oi, tô chegando, tô novo aqui. Ele, no caso, por qual processo ele passaria primeiro? Pelo discipular. Ele vem para mim. Por discipular. Né? E o que a gente faria na vida dessa pessoa, assim, para ela acabou de chegar, acabei de chegar. Ah, oi, sou visitante. Ela vai começar a entender quais são as leis espirituais, ela vai começar a entender a necessidade que ela tem de viver uma vida cristã dentro do discipulado e aprender a manusear as ferramentas que nós temos para o crescimento espiritual, que é a oração, que é a leitura das escrituras, que é o estar presente na igreja, que é o viver a vida em comunidade. Porque o que muitas vezes acontece é que nós estamos esquecendo de ensinar a igreja, a ensinar as pessoas que chegam à igreja como viver em comunidade. Porque quando a pessoa chega, ela é um recém-nascido, ela recebeu Jesus, ela teve um encontro com Cristo, ela chegou aqui, nós temos que, a partir desse momento, caminhar com ela, para que ela possa entender o que é uma edificação, o que é um serviço, caminhar com ela num sistema de discipulado. Quando Jesus ele fala em Marcos que cada um pegue a sua cruz e siga-me, ele fala sobre isso, a necessidade da constante necessidade que o ser humano, depois que se converte, de aprender, de estudar, de entender realmente aquilo que ele está fazendo numa igreja. Então, quer dizer, eu chegando na igreja, me converti, então o meu primeiro contato vai ser com um discipulador.
não vou ser um discípulo, eu vou ser discipulado através de um discipulador. Provavelmente sim. Esse aprendizado vem dentro do discipulado, né? No caso, todo crente acaba se tornando um discipulador. Você caminha com alguém. Por exemplo, o Patrick caminha com alguém, o pastor caminha com alguém, eu caminho com alguém. Aí vem o João, ele chegou na igreja, ele começa a passar pelas fases, ele chama alguém que chega à igreja e ele vai caminhar com essa pessoa. A mesma coisa as pessoas que já estão aqui, elas vão trazer pessoas e vão caminhar com essas pessoas. Tá, então, no seu caso, o discipular é você para o crente. Como ele vai trabalhar na vida desse discipulando. Sim, também. E aí a parte de edificação, que ele vai começar a caminhar, como caminhar e edificar outros também, né? Que a partir do momento que ele discipula, ele edifica também. E a parte do Patrick, né? Aí depois que ele passa por você, um exemplo, depois do seu tema, vai para a edificação, o edificar. Aí no caso, no edificar, o que seria trabalhado na vida das pessoas? É você dar um passo a mais. Eu penso que a edificação está naquele texto do prudente e do insensato, onde você tem construído a sua vida cristã. Então, como Otávio colocou, o que a gente precisa voltar é colocar a cultura do discipulado dentro da igreja. Então, uma vez que ele entende que ele é um discípulo de Jesus, ele precisa se edificar. Ele precisa crescer. Então, vamos começar a trabalhar com ele os alicerces. Trabalhando o quê? O que significa pegar a cruz e seguir a Jesus? Aí tem aquele texto, aquele paralelo. A cruz ela é um instrumento de morte. Então significa que eu vou morrer para o mundo e vou viver uma nova vida, que é o que Paulo fala lá em Coríntios. Fui crucificado com Cristo, portanto já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então agora eu preciso me dotar dessa nova postura. A identidade de um cristão, de um discípulo. Vou me preparar para eu me tornar esse discipulador. Então eu preciso entender qual é o conceito da minha fé, quais são os princípios básicos do cristianismo, o que é a fé, entender a cosmovisão do que a gente acredita. Muitos se perguntarem por que eu sou cristão. Porque eu creio em Jesus. Tá, mas e aí? Tem algo a mais, tem um caminhar. Então a ideia da sala de edificação é isso, é desenvolver o relacionamento da pessoa com Jesus. Formar Jesus na pessoa. E automaticamente a pessoa amadurecendo como cristão, ela vai investir na sua igreja, ela vai investir em outras vidas, porque não tem como eu ser cheio de Jesus e eu não demonstrar Jesus para as outras pessoas. Não formar Jesus nas outras pessoas. Então quer dizer assim, que no caso da edificação, é criar um alicerce na vida daquela pessoa, um alicerce cristão? Isso, aprofundar a raiz. Um exemplo clássico. Hoje em dia está falando muito do prédio lá em Praia Grande, né? Que rompeu 2 das estruturas e ele teve que ser evacuado às pressas. A vida cristã é isso. É trabalhar o quê? Nos fundamentos, nas raízes. Para que qualquer coisa não venha e despenque. Então a ideia da edificação é você se tornar forte, aprimorando suas raízes. De que forma? Trabalhando na sua fé. Porque nos dias de hoje o que está acontecendo é que às vezes a pessoa ela chega na igreja, ela passa pelo primeiro processo e acaba sendo de banco. Passa naquele processo da sala de novos convertidos. Acabou. Mas e agora? O que eu faço a mais? Aí a gente precisa formar o quê? Discipuladores. A igreja precisa ter esses discipuladores que acompanham as pessoas que chegam agora. Que é o conceito de aprendizado. Até que esses também se tornem discipuladores. E aí essa igreja vai crescendo, o reino vai avançando. Tá. Depois desse processo, aí ele, do edificar, aí ele passa para a terceira, como se fosse uma terceira etapa. Para servir. Nós já estamos trabalhando o voluntariado na igreja, que é um serviço, né, de voluntários. Nós estamos erguendo equipes de voluntários para servir a igreja na parte estrutural, na parte logística da igreja. Mas não só isso, a aula não vai ser só disso. Nós cremos que Deus ele distribuiu os dons para as pessoas na igreja, para os crentes, né?
o difícil que eu vejo é que muitos não conhecem o dom que têm ainda. Então nós vamos trabalhar para que as pessoas conheçam o seu dom espiritual, unindo ao talento natural que ela tem. Então, aí fica mais fácil servir, né? Se ela entendeu, ela recebe o Espírito Santo quando aceita Jesus, ela é discipulada, ela tem o treinamento de edificação, se alicerça nas doutrinas, aí o que resta? Descobrir o dom espiritual dela, para que ela possa servir ao Senhor, servir a igreja naquele dom que ela tem. Então, assim, voltando lá de novo, lá no princípio lá. A pessoa, ela chegou na igreja, vai ser colocado alguém para ela, que ela, como se fosse aquela pessoa fosse o tutor dela. O discipulado seria mais ou menos isso, né? Sim. A pessoa passaria por uma tutoria. Sim, mas assim, mas primeiro nós temos que treinar as pessoas para serem discipuladores, que essa classe é para treinar os crentes a discipularem, entendeu? Entendi. Aí, Depois vem esse passo. e a ideia, tipo, nesse primeiro momento, o ideal é que o novo convertido passe por esse processo, né? Mas o que nós estamos implantando na igreja esse ano é o quê? É preparar a igreja para a gente entrar nesse processo. Então, não necessariamente eu preciso começar no discipulado. Não, porque vai ser para os crentes. A IBD, embora ela tenha a visão missionária, mas nesse primeiro momento nós estamos estruturando a igreja, através da escola bíblica. Então, não necessariamente vai começar pelo discipulado, pelo serviço ou pela edificação, não. Ele vai começar, cada um num canto, vai passar pelos três. E aí até que a igreja entre nessa visão e aí siga aí o fluxo natural da coisa. Agora uma pergunta para os três. Vocês acham que hoje, a igreja, a nossa igreja aqui, ela está pelo menos um pouquinho fazendo isso? O que vocês acham? O que tem na mente de vocês com relação a isso? Pode. Sinceramente, Isso aqui é para aqui, gente, é para gente impactar. Sinceramente, O que nós temos que trabalhar, é o impacto. Sinceramente, a minha visão como um pastor para a igreja, ela perdeu essa visão. Ela podia ter essa visão alguns anos atrás, mas hoje ela não tem mais. Ela está acomodada, esperando apenas que receber o alimento que vem do púlpito e não levando para ninguém. Quanto que Paulo, quando ele fala para Timóteo, ele fala assim: vai e ensina homens que ensinarão, homens idôneos que ensinarão a outros. Então, essa corrente não está tendo. Malemar, as pessoas convidam alguém para vir à igreja e a pessoa senta aqui, ouve mensagem, muitas vezes aceita Jesus, mas depois volta para casa e não tem ninguém nem que ligue para ela. Essa dinâmica, essa cultura, ela tem que mudar. Porque o discipulado, a edificação, essa visão de voluntariado, essa visão que a gente está recebendo do pastor, é uma visão em que a igreja inteira trabalha. A igreja inteira se preocupa não só com o novo convertido que está chegando, mas com aquela pessoa que faz 2 semanas que ela não aparece. Essa pessoa que muitas vezes precisa ser acompanhada, precisa apenas, às vezes, de uma visita, de um telefonema, de uma mensagem. E nós temos vários instrumentos que nós podemos fazer isso facilmente. Agora, cabe ao quê? Cabe à nossa cultura fazer isso. Eu me lembrar da pessoa. Quando eu vou à igreja, eu venho para cultuar, lógico. Mas eu também tenho que me preocupar com o meu irmão, com o meu próximo. Quando Jesus fala assim, olhai para o teu próximo, amai o teu próximo, ele está dizendo para isso para nós caminharmos junto. A igreja primitiva fazia muito isso. Quando eles viam a necessidade de um, eles estavam ali acolhendo. Era a necessidade das viúvas, era a necessidade dos pobres, era dos órfãos, eles estavam sempre perto. Essa é a cultura que tem que ser colocada na igreja hoje. Sim. Eu creio, eu vou usar uma palavra atraente. Primeiro ela tem que ser atraente para os próprios crentes. Para depois nós convidarmos pessoas. Se vocês têm observado, acho que Patrick, pastor, nós não temos visitantes. Não temos visitantes na igreja. Por quê? Os próprios crentes não estão convidando. E como que os visitantes vêm? Alguns visitantes vêm porque
vejam a placa da igreja e entram. Temos casais vindo, temos pessoas vindo na igreja que ainda não são membros. Mas eles vêm por livre, espontânea vontade. Não é porque alguém chegou, olha, vai lá na igreja, olha, a nossa igreja é uma bênção, vai lá. Eles precisam ser, primeiro nós precisamos pegar essa visão. A visão a cultura de edificar, a cultura de discipular, a cultura de convidar, de servir. De servir. Exato. Aí eu vou defender um pouco o meu. Eu não diria que a igreja ela não está nessa visão, porque, pelo menos nas gerações, a gente tem trabalhado muito sobre isso. A gente, durante o ano de 2023, a gente fez o ano inteiro discipulado. E tá aí o Lucas, que está escondidinho, mas está com a gente. Ele tem visto, e isso tem surtido efeito no ministério, na igreja, na Juvec. E a Juvec tem impactado a igreja. Então eu vejo assim, tem feito. Eu tenho visto isso no louvor também. Os jovens estão vindo aí. Tem que se aperfeiçoar, tem que avançar muito mais. Só que tem se entendido a necessidade de um discipulado. E o primeiro passo a gente já tem feito. E eu falo pelo retiro. Tivemos muitos visitantes, tivemos pessoas aceitando Jesus. Então agora precisa o quê? Desenvolver essa cultura. Desenvolver o discipulado. E graças a Deus, dentro daquele curso que a gente fez no ano passado, preparando discipuladores, dentro dos jovens, 2 pessoas já se prontificaram para cuidar das 2 que aceitaram Jesus. Então, assim, vale a pena investir na geração. Vale a pena investir no discipulado. Porque discipulado gera vida e a gente tem vivido isso na prática. E graças a Deus, a igreja está dotada dessa visão também. Deus deu a visão ao pastor Reinaldo, a gente comprou a ideia junto com ele, e vamos fazer isso acontecer na igreja. E eu usaria uma outra palavra. Não é interessante o que o senhor falou? Atraente. Relevante. As pessoas olharem e falar assim, vai lá, porque aquela igreja... E a gente já teve muito isso, né? Sim. As pessoas passavam aqui perto da gente e falavam, aquela igrejinha azul, na curva do S. Nós já fomos relevantes. Então eu vejo o quê? Nós temos que voltar. Usaria o texto paralelo lá do primeiro amor. Lembre-se de onde caiu e volte. Voltar. E reconstruir. Reedificar. Uma pergunta. O bom aqui é que nós temos, assim, 3 gerações mesmo. Bom, ótimo isso. 3 gerações, 3 visões. E a gente, muitas vezes a gente aqui já se pegou discutindo isso. Vocês acham que esse esfriamento, que foi um esfriamento, e como o próprio Otávio falou, a gente perdeu a visão, né? Vocês acham que essa perda de visão tem alguma coisa a ver com o período da pandemia? Porque eu acho que o período da pandemia foi uma pancada essa é a minha opinião, não sei. Com certeza, não só na nossa igreja, mas em muitas igrejas, muitos pastores que eu converso, depois da pandemia a igreja foi outra. Eu esperava, e quando nós fazíamos as lives na pandemia, que os crentes iam voltar com tudo. Tem crente que não voltou mais. Até porque a gente via nas lives, né? Nossa, quando a gente vai voltar? Quando a gente vai voltar? E não aconteceu. E tem crente que não voltou. Não só aqui, né? Não voltou para nenhuma. Para nenhuma igreja, isso que é o pior. E não só a nossa igreja, mas muitas igrejas aconteceram isso. O cômodo das lives também eu vejo que é uma tendência ao esfriamento. As pessoas hoje, elas não têm apenas a voz de um pastor. Elas têm a voz de 3, 4, 5, 6 pastores que elas ligam, elas preferem ligar lá e assistir a live no momento do culto. Então, elas ouvem uma live de manhã, às vezes ouvem uma live à noite, não preciso ir na igreja porque eu estou cultuando em casa. Essa cultura que a pandemia trouxe, eu vejo uma cultura errada, contrária às escrituras que diz que o crente não deve deixar de cultuar, como é costume de alguns, ela passa a ser constante na vida de muitos por causa disso. É o cômodo de ficar sentado na frente de uma televisão, na frente de um computador e assistir ali, como de outras igrejas, não é essencialmente o seu pastor. Às vezes não precisa nem contribuir, não precisa ficar louvando, não precisa às vezes nem se arrumar. Não tem o custo de vir à igreja com o seu carro. Então tem muita coisa que as lives facilitaram, mas essa cultura ela veio a enfraquecer a presença e esfriar o crente. Mas muitas vezes também
acontece, igual nós estávamos conversando, né, pastor? Conteúdo ruim. Que às vezes a gente tem muito conteúdo ruim na internet. A internet ela é boa, igual você falou. Ela, do jeito que ela veio para ajudar, ela veio para atrapalhar. Mas às vezes o conteúdo, às vezes a pessoa ela se prende a conteúdo ruim. Porque hoje, infelizmente, eu acho que o que tem crescido muito na internet é esses pastores coach da vida, né? Então a pessoa ela se perde nesses coaches da vida e acaba deixando essa presença na igreja. Eu acredito que esse trabalho que vai ser realizado aqui vai trazer de volta isso. Porque a pessoa ela tem que. A live ela tem que ser usada como ferramenta e não como um motivo para a pessoa. Vou ficar na live. Né? Então acho que a gente seria isso, né? A gente fortalecer os crentes ensinando a discipular, né? No caso, ensinando a se edificar e a edificar e a servir. Né? Então eu acho que seria esse o propósito. É mais ou menos. Essa é a visão. Isso, a visão. Essa é a visão. E eu tinha uma outra pergunta para fazer para vocês aqui, eu acabei esquecendo. Só para a gente pensar um pouquinho, a pessoa só serve se ela discipula. E ela só se discipula se ela é edificada. Então, esses 3 temas, eles vão ser parte da cultura da igreja. Ao mesmo tempo em que eles vão ser classes temáticas para nós hoje, futuramente eles vão ser a cultura da igreja. A pessoa vai ser edificada para discipular e ao mesmo tempo ao discipular ela vai estar servindo. Não só no louvor, ou não só no serviço administrativo da igreja, funcional da igreja, mas servir realmente para o reino. Trazer pessoas para Jesus, que é a principal ordem de Cristo. Quando ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a parte principal não é o ide. A parte principal está nesse segundo trecho do versículo, ensinando-os os meus mandamentos, ensinando aquilo que eu tenho vos dado. Eu tinha até passado para o pastor, né, que ele usou como exemplo, o tema como caminho da transformação, né? Eu acho então assim que no caso seria o caminho da união, né? Porque eu acho que isso aí também vai acabar unindo todo mundo, né? É o propósito. Porque veja bem, discipulado, qual o conceito? Vida na vida. Não tem como eu te passar a vida se eu não tiver edificado na rocha que é Jesus. Se eu não tiver edificado na rocha que é Jesus, não tem como eu servir, até porque eu discipular alguém eu vou estar servindo. Ou seja, é o casamento. É o casamento de tudo. É a união de tudo. Para se tornar uma igreja relevante. No caso, Patrick, no caso da edificação, esse tema seu, ele vai abordar a pessoa a se edificar, né? Sim. E depois ela ensinar a edificação? Ou dar um suporte à pessoa que está nessa... O conceito maior nesse ponto seria o discipulado. A edificação é você trabalhar a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. O fundamento, né? É, o fundamento. Pra quê? Por que eu preciso... Pode até parecer estranho, mas tem muita gente que acha que aceitei Jesus, agora eu vou lá na igreja de boa. Todo mundo sabe que não é. Todo mundo sabe que não é, mas não entra na cabeça da pessoa que ela precisa entrar num relacionamento com Deus. Mentira? Ela precisa estudar, ela precisa ler, ela precisa aprender. E entender que, além de estudar, compreender, precisa ter o quê? Relacionamento com Deus. E um relacionamento vivo. Porque se eu não tiver um relacionamento vivo com Deus, que é o que me dá a vida, cai sempre nessa questão, né? Se eu não tiver um relacionamento com Deus que me dá a vida, como que eu vou discipular, gerar vida em outra pessoa? Como que eu vou servir na igreja? Imagine você que trabalha com louvor. Alguém que não tem vida com Deus, que não tem relacionamento com Deus. Como que uma pessoa vai sentar lá, subir lá na frente e levar a igreja à adoração? Porque relacionamento com Deus também leva à adoração. Então, assim, para eu servir, eu preciso ter relacionamento com Jesus. Está tudo ligado, né?
Está tudo ligado. E creio que essa é a chave da nossa visão, né? Esse tripé, né? E essas palavras nós vamos inculcar na mente dos irmãos, dos crentes, né? Que é discipular, edificar, servir. Servir, edificar, discipular. Não há uma ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, mas os três juntos. Eu sei também, Marcos, que nem todos entram na visão. A nossa vontade é que todos entrem na visão. Para ser crentes maduros, crentes espirituais, crentes que sirvam ao Senhor com alegria, né? O que nós temos como igreja é preparar, equipar. Nós temos que equipar os santos, né? Ensinar os santos. Porque o servir já é voluntário, né? Já é voluntariado. Voluntário. Não tem como servir se não for voluntário. E se a pessoa também não quer se edificar, se santificar, também não. Ela pode vir à igreja, participar do culto, cultuar, voltar para casa, sem aprender um pouco mais. O que eu acho Se ela fizer isso, ela não vai discipular ninguém. Não vai discipular ninguém. Era isso que eu ia perguntar agora. Porque geralmente quando você vai fazer qualquer coisa, você passa por aquele primeiro processo, né? Que eu acho que no caso aqui o primeiro processo seria aprender a discipular o crente. Estou falando um crente mesmo. Ele já se converteu, já se batizou, já é da igreja, só que por enquanto é que ele está no banco. Aí ele vai passar por esse processo de aprender a discipular, trabalhar a edificação e depois trabalhar o serviço. Mas não necessariamente nessa ordem. Mas eu falo assim, ele vai começar por um lado. Em alguma coisa. Mas vocês acham assim, que se aquela pessoa ela não tiver o compromisso, ela vai cair em um desses pilares? Um desses pilares vai ser no ponto da onde vai... Não puxando sardinha, mas, por exemplo, volta nisso. Se eu não edificar a minha vida, não tiver relacionamento com Jesus, tudo é em vão. E desses 3 pilares aí, qual desses daí vocês acham que vai fazer com que a pessoa entenda a necessidade de compromisso? Todos. Os 3. Os 3. Se ela vai discipular, tem que ter um compromisso para discipular. Se ela vai ter um relacionamento de orar, ler a Bíblia, edificar a sua vida, ela vai ter que ter um compromisso. A mesma coisa no serviço. Então, pensei agora, né? Edificar a pessoa consigo mesmo e com Deus. Discipular a pessoa com o próximo. E servir a pessoa com a igreja. Com o dono da igreja. Agora, era isso que eu queria entender. Qual que era o primeiro passo? Porque tem que ter, eu acho. Se você pegar naquela visão do não crente, seria começar no discipulado, ser acompanhado. Para o crente, essa lógica, edificando, servindo e discipula. O não crente comigo. Um exemplo. O não crente comigo. Com o crente com o Patrick. É o contrário. Não, contrário. É isso. O crente começa aqui. Vamos se edificar? Vamos acordar para a vida, que você precisa crescer, o crente, você precisa avançar. O que já é batizado, crente daqui da igreja, é o cristão. Se ele fosse procurar entender qual o primeiro passo que ele teria que tomar, seria, no caso, a edificação, o edificar. Né? O trabalho que ele vai fazer na vida dele. Sim. Depois, ele entendendo essa parte, obviamente, vai puxar o serviço. Vai falar, opa, o que eu vou fazer agora? E vai entender o que ele vai fazer. E querendo ou não, na parte do serviço, do servir, abrange muitas coisas, né? Não só uma. E o discipular, querendo ou não, é tudo. É como se fosse o dom do amor, todo mundo tem. Tem que ter, no caso. Então, o discipulado seria isso. O discipulado, todo mundo tem que fazer. Você só discipula se você amar. Você só acompanha uma pessoa se você amar. Você só caminha com ela se você amar. Se você só se doa, você põe a tua vida na vida dela se você amar. Senão você não vai. O que eu falo assim, por exemplo, eu sou do louvor. Eu não discipulo porque eu sou do louvor. Estou dando um exemplo. No caso, eu não tenho essa opção.
Se eu entendi o caminho do cristão, o discipulado ele vai fazer parte da minha vida de qualquer jeito. Qualquer jeito, ele vai ser uma cultura na vida da pessoa. Tem uma palavra que se é usada, está fugindo da minha mente agora, se torna um hábito de vida. Se torna algo que a pessoa vai fazer isso constantemente. Ela vai estar indo na padaria, ela vai estar achando uma maneira de trazer aquela pessoa que está atendendo ela para perto dela, falar de Cristo para ela, caminhar com ela e trazer ela para dentro da comunidade. Essa é a intenção do discipulado. É sempre estar ali participando de Cristo para alguém, deixando Cristo invadir a vida de alguém, através da vida dela. Isso ela vai adquirindo através da edificação, dos dons que ela vai tendo, entendendo o que ela vai passar a ter que viver, culturalmente para ela mesma, que seria uma visão bíblica, uma visão de igreja primitiva essa. Então, no caso, a pessoa que não se compromissar, ela já cai no primeiro, então. Cai no quê? Ela já cai no primeiro. Não tem como, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que tem que colocar na cabeça, tem que inculcar na cabeça do crente aqui, abrir, colocar dentro e falar, ó, é isso que a gente tem que Relacionamento com Deus. E é isso que tem que quebrar. A gente estava falando aqui, né, pastor? É isso que tem que quebrar. Por exemplo, sou do louvor, não discipulo. Ah, eu sou da manutenção da igreja, eu não discipulo. Não, o discipulado é para todo crente. Crente discipula. A comissão é para todo crente. É uma ordem, né? O Lucas aqui, ele tá aqui nos ajudando aqui. Ele vai querer fazer uma pergunta para vocês aí também, né? Pode falar, Lucas. A minha pergunta é a seguinte: para uma pessoa antiga de igreja, ela já teve certo conhecimento sobre o que é discipulado, já teve um certo conhecimento sobre o que é se edificar e sobre o que é servir. Será que realmente tem uma sequência ou ela não tem que fazer um pouco de cada ao mesmo tempo? Porque ela já tem bagagem para isso. Será que não é simplesmente ter o choque de realidade e começar a fazer realmente? Eu creio que exatamente. É o tripé. É os três. A pessoa tem que acordar, entender. Eu estou nesse mundo para quê? Jesus me salvou porque eu sou bonzinho. Eu fui criado para quê? Fui criado para quê? Qual é o meu propósito de criação? Entendeu? E se é um crente, como o Lucas falou, um crente velho, ele tem que voltar ao primeiro amor. Ele tem que voltar ao primeiro amor. E muitos de nós perdemos aquele amor radiante de quando a gente se converte, né? Que a gente quer levar a família para Cristo, quer levar os amigos, quer levar... Aí vai esfriando, porque vira morno. Ô pastor, e agora o senhor falando veio... O alicerce de tudo isso aí é o amor. Sim. E os mandamentos, o maior mandamento, né? Considerado como o maior mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Poxa, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu amo a igreja dele. Eu amo o reino dele. Eu amo aquilo que interessa mais a ele, que são o quê? Vidas. Então, automaticamente, eu vou amar meu próximo como a si mesmo. É cumprir o mandamento. Não tem como a pessoa falar, eu amo a Deus, eu sou crente, e não servir. Não amar a igreja. Não amar a igreja, não vir na igreja, não discipular. Não tem, é uma incoerência isso. Como que está, então, o termômetro do amor a Deus dela? Né? Eu trabalho de vigilante e o vigilante, não só o vigilante, mas todo mundo que trabalha na área de segurança, ela de 2 em 2 anos, é obrigatório fazer uma reciclagem. No caso, a gente poderia entender que, para o crente, isso seria essa reciclagem. No caso, até que meio que respondendo a pergunta do Lucas, o crente, mesmo ele tendo esse pouco conhecimento, passando por isso aí, ele vai estar reciclando aquilo que ele já aprendeu no passado? Paulo fala em Romanos 12:2 da renovação da mente. A nossa mente tem que ser renovada a todo momento. Todo instante a nossa mente tem que ser renovada para atingir o quê? Qual que é o alvo dessa mente renovada? É Cristo, é a mente de Cristo. A partir do momento que eu entendo a minha posição dentro do reino, a minha posição em amar ao meu próximo, eu vou estar renovando a minha mente.
Paulo ele já ensina isso ali com uma tacada só. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu quero saber a vontade de Deus, então eu tenho que renovar minha mente, eu tenho que servir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que edificar o corpo de Cristo. Eu tenho que me edificar. Eu lembrei também do sermão de domingo, que muitas vezes nós estamos no caminho. Muitos falam, não, eu estou no caminho de seguir a Jesus, mas na direção errada. Então o intuito dessa visão é colocar todo mundo na direção certa, no sentido certo, no foco certo. Antigamente se falava assim, que a igreja saiu dos trilhos, né? Eu creio que a igreja realmente, de tempo em tempo, ela precisa fazer o que nós estamos fazendo aqui. A nossa igreja precisa disso, e muitas igrejas já têm feito isso, né? É uma renovação, é uma reedificação, voltar para a escola, aprendizado, renovar a mente, tudo isso, engloba tudo isso. É quebrar paradigmas, que o Patrick vai falar sobre o conflito de geração, né? E nós temos que quebrar esses paradigmas. O que a gente tem vivido muito, e eu vejo que é algo que tem atingido não só a nossa igreja, a igreja geral, eu tenho estudado muito sobre isso, é o conflito entre as gerações. Porque a geração mais nova acha que só desse jeito vai dar certo. E aí a gente tem um conflito com a geração passada, vamos por aí, mais experiente. Não, mas é desse jeito. O meu tempo era assim, e vai ver lá, enfim. Esse conflito está constante. E o que precisa ser feito? A igreja precisa entender que ela não vive para a nova geração, ela não vive para a geração antiga, ela precisa ser o quê? Contemporânea. E precisa sair, em nome de Jesus, aquela ideia que a modernidade é o diabo entrando na igreja. Não. A igreja ela tem que ser contemporânea, ela só vai ser relevante no momento que ela for contemporânea, mas o que ela não pode abrir mão dos seus princípios. Eu posso ser contemporâneo, eu posso ser relevante, mas ainda assim, e o principal motivo, eu manter os meus princípios, que está aqui. Agora eu vou ver o diabo entrando na igreja a partir do momento que eu abro mão dos meus princípios. A partir do momento que eu negocio os meus princípios. Então nós temos que ter essa ruptura, né, contra o tradicionalismo, mas também ter o cuidado. É uma linha muito, como fala? Tênue. Eu não posso nenhum nem outro, eu tenho que andar na direção certa. Eu não sei se a gente colocaria dessa maneira, mas pensando da seguinte maneira, nós somos conservadores. Conservadores que eu quero dizer de fé. De fé. Sim. A questão de fé. Né? Eu acho que o conservador, ele mantém o que funciona e o que não funciona mais tira e acrescenta coisas novas que funcionam. Importante, sem abrir a mão do quê? Sem abrir mão da palavra de Deus, da princípios. Bíblia, né? No caso, agora é uma pergunta dentro de cada tema aqui. Se vocês fossem dar um outro nome para, no caso do Otávio, para discipular do Patrick edificar e do pastor servir, qual nome vocês dariam? Essência de vida. Um nome bem atual. Quando falar assim, eu falo assim, discipular, eu sou um discipulador, tá? Agora eu quero que você coloque isso em uma palavra mais contemporânea, mais atual. Eu sou... É difícil. Eu sabia, eu fiz isso, eu fiz de propósito, gente, porque é difícil. É difícil mesmo. Vamos deixar essa pergunta
essa pergunta, vamos deixar, porque provavelmente eu quero trabalhar com vocês mais isso, mais coisas mais para frente. E eu queria que vocês pensassem nisso. Pensassem nisso. A gente é esse fugir da caixinha que eu gostaria de que vocês passassem. Porque esse trabalho, esse podcast aqui, esse desafio que eu trouxe para vocês, não só com os temas que vocês trazem para nós, para abrir as nossas mentes, mas para desafiar vocês também. É um desafio. Você pode ver que isso aqui é desafio. Tudo isso aqui, eu acho que o que nós estamos vivendo nos tempos de hoje é um desafio. Nós temos que trabalhar muito a mídia. Por quê? Porque a mídia, a rede social é a semana inteira na cabeça de todo mundo, de todos os crentes. E o nosso trabalho, o trabalho de vocês, no caso, o Patrick com jovens. Eu sei que ele tem muitos jovens que conversam com ele durante a semana, mas não é 24 horas. E aquela pessoa é 24 horas. A primeira coisa que ela faz quando ela acorda é pegar a tela. É a primeira coisa, não adianta, gente. A gente faz isso. É pegar a tela. E, então, assim, a gente trabalhar isso daí. Eu acho que o desafio de vocês com esses temas é trazer conteúdo para a mídia, para que quando eles peguem tela, eles, nossa, teve aquele podcast, nossa, teve aquele vídeo que o Otávio fez. Nossa, eu fiquei numa dúvida assim, eu quero ver. A gente ser esse conteúdo para substituir esses conteúdos que eles têm durante a semana inteira. Né? E eu acho que começa com esse trabalho que vocês vão fazer. Eu acho que esse desafio eu acho que isso vai trazer um desafio para vocês também, né? Essa lição. Porque, querendo ou não, vocês são bombardeados com esse tipo de pergunta no corriqueiro de vocês. E às vezes eu falo assim porque eu já fui. Eu sou pego de surpresa. Só que eu também estou do outro lado. Eu procuro estar sempre dos dois lados. Eu procuro abranger os dois lados. Entender o lado de quem tá do lado de lá também. Muitas vezes a gente fala algumas coisas igual. Por que eu perguntei para vocês se vocês fossem substituir o tema de vocês, discipulado, edificar e servir? Porque às vezes essa palavra na mente de algumas pessoas já está meio que banal, está meio banalizado. Normal. Normal. Acho que essa seria a palavra. Não tem impacto. Eu acho que... Por isso que eu perguntei se vocês tinham uma palavra assim... Se alguém perguntasse... Tá, eu entendo. Eu sei que eu tenho que discipular. Eu sei. Eu falo isso que tem eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço. Que nós estávamos... Eu não, né? Na verdade, o meu irmão. Estava evangelizando aquela pessoa, aí evangelizava, e a pessoa já tinha entendido que ela precisava aceitar Jesus. Só que estava tão banal na vida dela, aquilo, eu sei que eu tenho que aceitar. Até um dia que ela chegou no meu irmão, incomodou o meu irmão falou, cara, o negócio é o seguinte, Jesus ele morreu por você, se você não aceitar, você vai para o inferno. Foi o impacto, o impacto na vida dele. Necessário para ele entender o que ele precisava. E eu acho que é isso que nós deveríamos trabalhar. Né? No caso, eu não, né? Eu não sou... Eu aqui sou o questionador de vocês aqui. O intuito era esse mesmo. Era questionar vocês com isso. Né? Era puxar puxar a ideia do que vai ser implantado, mas sem que vocês pegassem o texto mesmo, a matéria, aquele negócio mais robotizado. Isso aí vocês vão fazer isso na sala. Aqui eu queria colocar o Otávio, quem vai ser
Quem vai ser o Otávio na hora de estar dando essa aula? Pastor Reinaldo, quem vai ser o pastor Reinaldo? O Patrick, quem vai ser o Patrick na hora que estiver falando sobre a edificação? As pessoas verem que quem está passando essa matéria são palpáveis, são pessoas também que passam por dificuldades como eles também passam. Que estudou isso, né? Hã? E que tem que estudar todos os 3. Exatamente, estudar todos os 3, passar pelos 3. Que às vezes o pastor ele dá uma aula, mas a pessoa ela não chega no pastor, porque é o pastor. Porque é o pastor. Ou não chega no Patrick, não, é o líder dos jovens. No pastor Otávio, não, é o pastor Otávio. Ela fica temerosa em fazer uma pergunta e ela achar que aquela pergunta não é uma pergunta a nível de Otávio, a nível de pastor, a nível de Patrick. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. E essas pessoas, isso aqui é trabalhar para que as pessoas entendam que vocês estão ali para a pergunta mais bobinha que ela possa pensar que seja. Uma vez eu ouvi um professor falando que não existe pergunta boba, né? E era isso mesmo que eu queria trabalhar com vocês. Então é isso aí, pessoal. Agradecer ao Otávio, ao pastor Otávio, ao pastor Reinaldo, ao Patrick. E nós vamos trabalhar mais esses temas, vamos desenvolver mais esses temas. O pessoal que tiver aí, quem assistir esses vídeos e tiver alguma pergunta, na sala não fez a pergunta, mas quer fazer a pergunta, pode estar mandando. Acho que todo mundo tem um contato. Quem não tiver o contato, depois a gente vai passar e fazer as perguntas diretamente para eles, via WhatsApp, via Facebook, via telefone discado ou alguma coisa desse tipo, que eles vão estar aqui à disposição para quem quiser tirar dúvidas, né, com relação aos temas. Eu agradeço a todos que assistiram esse trabalho aqui e que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente de onde você estiver. E Márcio, vamos encerrar orando, né? Abençoando a vida das pessoas que assistiram. A gente vai chegar agora, a gente vai fazer isso agora aqui. Então eu vou estar passando a palavra para o pastor Reinaldo, e o pastor Reinaldo ele vai estar encerrando esse trabalho nosso aqui com uma oração. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse nosso podcast. Obrigado, Deus, porque pudemos expor um pouco da visão que o Senhor tem nos dado. Pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite. Abençoe, Senhor Deus, a nossa equipe que está aqui, o Márcio, o Lucas, o pastor Otávio, o Patrick. E também, Deus, pedimos uma bênção especial para todos aqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor continue falando aos corações, que possamos ser instrumentos teus, Senhor Deus, para a edificação de vidas. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.